Isso aí, galera, bora lá para mais um papo. Hoje vamos bater um papo, não é um react, tá? Hoje nós vamos bater um papo aqui. Por isso que eu tô aqui com a tela grande, vocês já estão acostumados, né? Então vai deixando o like, é importante, porque normalmente a galera engaja mais quando é react. Hoje não é react, mas é um papo importante, vocês devem ter visto aí pela thumbnail, né? Mas antes de contar toda a história e, enfim, informar vocês da grande novidade, vamos contextualizar um pouco a situação aqui, né? Galera, assim, eu tô já há bastante tempo. Se vocês pararem pra pensar, quem me acompanha aí já há algum tempo talvez tenha se ligado nisso. Lembram quando eu soltei aquele vídeo A Esquerda Perdeu? Lembra daquele vídeo? O vídeo teve bastante visualizações, o Jones reagiu, eu respondi, depois o Jones fez uma tréplica. Eu achei que tava bom por aí o papo, enfim, mas eu voltei a falar desse tipo de coisa depois. Perdeu em que sentido, galera? Eu tenho pressa. Pressa mesmo. Por quê? Porque é urgente. A gente precisa oferecer uma resposta, tá? A esse momento que o mundo está passando, né? O capitalismo tardio está cobrando sua conta. A gente está vendo emergir novamente os mesmos monstros do passado, que são aqueles que o capitalismo chama sempre que ele está em crise. E quando a crise não passa. E a ideologia está cada vez mais espraiada, né? Mais alastrada, mais dominante e mais difícil de vencer. Porque as nossas tradicionais formas de organização política parecem não dar conta, né, de transformar a nossa proposta revolucionária numa proposta de massas. E é isso que a gente precisa, tá, gente? Veja bem, o fascismo facilmente se transforma num fenômeno de massas. Até porque senão não é fascismo. E ele aparece sempre como uma alternativa que o capitalismo encontra para salvar a lógica da propriedade privada. E nós que estamos no campo revolucionário, estamos à margem do debate público, gente. A gente começou um movimento aqui na internet que é um movimento muito bacana. Eu mesmo estou aqui há 10 anos e eu vi com potencial esse movimento. Por quê? Porque essa nova direita, essa extrema direita, o próprio fenômeno bolsonarista, ele não existiria não fosse a dominação que eles estabeleceram na internet. Tá? Ah, mas as evangélicas, mas o trabalho que eles fazem, tudo é concatenado com os grandes nomes. Vocês acham que a votação absurda do Nicolas Ferreira em Minas Gerais existiria sem concatenar o trabalho que ele faz na internet com a base evangélica? É lógico que é a base evangélica que faz aquilo ali, em termos de votação. Mas essa base evangélica existia antes desse fenômeno da internet. Ela vai se concatenar com a extrema-direita e vai formar novas lideranças a partir do que eles estão divulgando na internet. O Nicolas é um bom exemplo, mas não é só o Nicolas, não. O Senado está cheio de youtubers da extrema-direita, a Câmara dos Deputados está cheia, as assembleias legislativas estão cheias, as câmaras municipais estão cheias. O próprio Bolsonaro foi gestado para fora daquela bolha que o elegeu tantas vezes antes dele ser esse fenômeno, a partir de memezinho, de confetezinho, para participar aqui e ali. A internet já tem um papel decisivo. E tudo bem, a gente sabe, a internet não é imparcial, né? Favorece a extrema-direita. Né? Outro dia ainda estava o Google apoiando evento da extrema-direita, do PL, etc. Tá? Então, isso não é uma novidade. Mas o fato é que, quando eu comecei aqui, sequer tinha uma esquerda na internet. Né? E nesses 10 anos, a gente conseguiu formar a nossa bolha. Uma bolha não só da esquerda, mas da esquerda radical na internet. Que na época da pandemia, por exemplo, cresceu muito. Vocês lembram lá da época do Me Parece Que Cresce? Que era o nosso bordão, Me Parece Que Cresce, porque crescia mesmo. A gente viu canais
explodindo aí, Ian Neves fazendo 1 milhão de visualizações num vídeo, placando vários vídeos com 200, 300, 400, meio milhão de views. O canal do Gustavo Gaiofato também, fazendo mais de 50 mil views por vídeo, emplacando vídeo todo dia, com vídeo de 100, 200 mil views. Os canais explodindo em números de inscritos, novos canais surgindo. O meu canal também deu uma virada, saiu daquela coisa engatinhante ali dos 5K, para também conseguir fazer ali daqui a pouco 20, 30, 40K por vídeo, lives com 2.000 pessoas. É o famoso me parece que cresce. A Soberana surgiu neste processo, né, a partir de uma união de streamers, e que hoje faz um trabalho organizando frentes de massa e organizando as pessoas também em partidos políticos e, sobretudo, nos partidos da esquerda radical. A gente viu um movimento de crescimento. E eu fiquei esperançoso com isso, por quê? Porque eu acho necessário que uma nova esquerda radical se coloque no grande debate público no Brasil. No grande debate público. E eu entendi que, apesar de haver uma tendenciosidade dos algoritmos no sentido de impulsionar mais os canais da direita, o estabelecimento de uma bolha da esquerda radical deveria formatar novos quadros, né, dentro das nossas organizações, que seriam capazes de disputar o grande debate político. Então eu já vislumbrava nessa época aí do Me Parece que Cresce, que logo nós teríamos os nossos representantes no grande debate, para fora da nossa bolha, extrapolando a nossa bolha, como aconteceu com a extrema-direita. Nicolas Ferreira, o Pavanato, André Fernandes, mas enfim, tem gente no Senado, tem gente em todos os lugares, porque essa bolha cresceu muito. Os canais da extrema-direita aí, emplacando 200, 300, 400 mil views, dezenas de canais desses fazendo isso todo dia. Isso extrapolou e se transformou num fenômeno real, eleitoral. Essa turma chegou no Congresso, chegou no Senado, chegou nos governos estaduais, municipais, na presidência da República, né? O bolsonarismo é um fenômeno tipicamente deste ambiente e começaram a tocar política pública. E principalmente tocando pauta máxima. Tocando pauta máxima, que é o golpe de Estado. Nós ficamos no limiar de um golpe de Estado. Isso é muito importante também para que vocês entendam a decisão que eu acabei tomando. Chegamos no limiar de um golpe de Estado, que se concretizado eu sequer estaria aqui. Porque aí nós não teríamos esse véu desta pseudo-democracia. Nós não teríamos sequer a estrutura que a gente tem hoje de mediações democrático-burguesas, que nos garante um mínimo espaço de luta. E mínimo mesmo, vai? Mínimo mesmo. Só que esse me parece que cresce, que vinha no sentido de superar uma esquerda radical que, no meu entendimento, é absolutamente improdutiva, tá? Porque depois de um bom momento da esquerda, revolucionária mesmo, comunista, até os anos 50, a gente viu que a ditadura... Primeiro, o sucesso do trabalhismo, né, que ajudou a desmontar um pouco do Partido Comunista Brasileiro, do antigo partidão, e os próprios problemas internos, evidentemente, mas estou olhando pelo outro lado. Mas depois veio a ditadura e destruiu tudo, atrasou a organização da esquerda, a tal ponto que morreu o comunismo no Brasil, em termos do grande debate público. E onde é que ele ficou refugiado? Em algumas correntes de alguns partidos, sobretudo do PT, que depois vai dar origem ao PSOL e as suas diversas correntes. Em algumas universidades, em centros acadêmicos, em cursos como o serviço social, por exemplo, um pouquinho em história e em outros, mas mais no serviço social. E se criou um comunismo uspiano no Brasil. Claro, não só uspiano, mas, enfim, estou usando essa forma de chamar, porque eu acho que é uma boa caricatura, tá? É muito estilístico, muito refinado, erudito, mas absolutamente impotente.
rigorosamente impotente, arrogante, inclusive, e que passou a sobreviver em pequenos ciclos da pequena burguesia, intelectualizada e que utilizava e utiliza ainda hoje esse ferramental teórico para vestir-se de arrogância e exalar uma moral superior a partir de determinado entendimento de mundo. E a esquerda radical desapareceu do grande debate. Deixou de ser uma proposta discutida na sociedade e abriu-se um grande espaço para um anticomunismo ferrenho. Hoje, os políticos de grande projeção, que ainda são ditos socialistas de origem marxista, e que existem sim, né? São poucos, mas existem, centraram a sua luta, o seu debate, no debate cotidiano das pautas da democracia burguesa, da gestão dos interesses do capital, fazendo excelentes trabalhos, né? Como, por exemplo, os trotskistas aqui do Estado, que estão, em geral, no PSOL, né? Eu gosto muito, por exemplo, do mandato da Fernanda Melchior. Acho que ela é uma deputada federal fantástica, trava uma luta muito importante. E acho que sim, acho que ela é socialista, sim, né? Mas o debate sobre o socialismo não é aquilo que é debatido. O que a Fernanda faz, o que o Glauber Braga faz, o que a Sâmia faz, o que tantos outros fazem, acaba sendo apenas um processo de redução de danos, de apontamentos, de colocar luz nas lutas que a gente está lutando, de defender minorias políticas, ou seja, papéis importantes dentro da democracia burguesa. Porém, não dialogam mais com o espírito revolucionário. Em que sentido? Estão circunscritos à defesa do próprio mandato a partir da percepção da classe trabalhadora da importância das lutas que esses mandatos lutam. O que eu estou querendo dizer? Temos poucos comunistas no Congresso, mas eles não estão lá por serem comunistas. Eles estão lá por serem defensores de lutas importantes, sobretudo de minorias políticas. O que eu estou querendo dizer? O comunismo sumiu do debate, e o que sobrou de comunismo no debate é o anticomunismo, que foi instrumentalizado nessa ascensão da extrema-direita, como sempre é, historicamente, para servir apenas de estimulador de um pânico moral, que as pessoas passam a ter medo daquilo que elas não conhecem. Então eu já há bastante tempo sinto uma necessidade, gente, de colocar de novo o assunto comunismo na pauta do grande debate público, sem ser apenas enviesado por esse anticomunismo. E essa época do Parece que Cresce trouxe um alento, um sopro de esperança pra gente. Porque, por mais que eu sempre tivesse a clareza da tendenciosidade das redes sociais, sabendo que nós jamais vamos ter o tamanho da bolha da direita, eu acreditei que era apenas uma questão de tempo para que a nossa bolha também fosse grande o suficiente para começar a extrapolar, né? E que a gente começasse a, de novo, pautar o grande debate público também. Mas vamos ser honestos, gente. E daí o motivo da minha angústia. Essa bolha estagnou. E eu vou além. Tá diminuindo. Por que eu digo que tá diminuindo? O meu canal não tá diminuindo, vai? Teve uma pequena queda de 2 meses pra cá, mas quando a gente olha o filme todo e não apenas a foto, o canal cresceu e está estagnado. Eu cheguei num determinado patamar, o crescimento reduziu, eu estava crescendo 6 mil inscritos por mês, estou crescendo 2,5, então está estagnado.
Quando a gente olha, por exemplo, o canal do Ian, que foi o crescimento mais acelerado que a gente teve, também parece estar mais ou menos na mesma. Ele não tem conseguido entregar tantos vídeos ensaio, porque é difícil mesmo. E o canal menor dele continua com números muito bons, porém já não demonstra mais aquele fôlego de crescimento. E são números muito bons para nossa realidade comunista. Por quê? Quando a gente compara com dezenas de canais da bolha da extrema-direita, os números ainda estão muito aquém. O canal do Gustavo Gaiofato diminuiu. A impressão que eu tenho é que diminuiu o número de views. Eu não tenho acesso aos dados do canal dele, mas olhando o que ele tinha e o que ele tem, parece que ele já tem dificuldade de sustentar os números que ele já sustentou com alguma facilidade há meses atrás. O canal do João está inclusive parado. Torço para que ele volte, acredito que vai voltar em breve, mas também tinha diminuído bastante a audiência e o crescimento. A gente não viu nenhum outro canal surgir nesse mesmo embalo. A gente viu alguns onde a gente tem alguma esperança e que até estão crescendo. Não vou citar nomes aqui para não esquecer de ninguém bacana, mas é um crescimento engatinhante, né, gente? Engatinhante. Quem está crescendo rápido e que está mais para o nosso lado do que para o lado de lá é o Kobori, que não é comunista. Né? A gente gosta do conteúdo, é até mesmo um aliado, mas não é comunista. Do lado de cá não tem ninguém crescendo rápido, gente. Então a gente não só não está estagnado, não só está estagnado, como estamos em vias de começar a diminuir. Alguns de nós já estão diminuindo. Então, gente, é aquele momento que nós temos que fazer algo. A Soberana vem fazendo um trabalho fantástico. Mas a dinâmica da realidade material afastou um pouco a Soberana de um trabalho mais voltado para a rede social e aproximou mais o trabalho da Soberana no sentido de organizar categorias de trabalhadores. Sucesso tremendo que é o Sameca. Hoje, o CESPEM já é uma realidade, já dá para dizer que é um sucesso também cresce bastante. O júri está muito bem. E tem outras propostas já sendo encaminhadas também nesse sentido, de ajudar a organizar trabalhadores e trabalhadoras. Então a Soberana vem fazendo um grande trabalho, mas é um trabalho também lento. Para fora das redes sociais, a coisa não me parece muito promissora também. PCB, que já foi o partidão e, enfim, já disputou corações e mentes do grande debate público, parecia estar se reoxigenando, sobretudo a partir do trabalho de Jones, né? Jones Manuel, que é um grande comunicador, uma pessoa muito capacitada. Quando a gente achava que parecia estar havendo um crescimento do grupo, mais um racha, mais um problema. Eu não estou nem entrando no mérito de quem tem culpa, quem não tem culpa, mas o racha aconteceu. PCB para um lado, né? PCBR para o outro. Aquele movimento também se desfez. Hoje, para além do PCBR, temos a UP, que é uma proposta muito legal também. Eu tenho profundas diferenças ideológicas de determinadas linhas da UP que para mim são muito caras, como por exemplo a posição que eles têm em relação à China. Eu acho violentamente equivocada. Posição que eles têm em relação à auditoria da dívida também violentamente equivocada, mas faz um trabalho muito bacana, né? Vanguarda do PCR, o MLB, sempre ali junto, trabalhando em conjunto, o movimento algabenário, faz um trabalho na base muito importante. Mas pela própria estrutura da legislação brasileira, que coloca os partidos da esquerda radical à margem do processo político, o crescimento também não é suficiente, gente. A UP cresce, mas é um crescimento insuficiente para a urgência que nós temos de participar do grande debate público. Este é o meu ponto, gente.
nós temos uma urgência de participar do grande debate público. Por quê? Porque o mundo está se esfacelando, seja pela emergência climática, seja pela guerra. A desigualdade social se aprofunda no mundo inteiro, explodindo crises sociais no mundo todo. Nós estamos diante da formação de novos blocos militares e de uma ameaça de uma guerra. Vocês já repararam? Ucrânia e Rússia, né? Onde se estabelece aí o princípio de um bloco oriental versus OTAN. Tem a questão Palestina, Israel, onde o Ocidente até então vem fazendo vista grossa para o maior genocídio do nosso tempo. Tem o Paquistão e a Índia. Tem a questão da China com Taiwan. Quer dizer, e tantos outros que eu não estou nem colocando aqui. Nós temos pressa. Esse é o meu ponto. Isso já vem me angustiando há algum tempo. E eu venho defendendo aqui algumas semanas já que a gente deve procurar espaços no grande debate público a partir da plataforma das eleições burguesas. Porque hoje, quem faz um trabalho um pouco diferente desse viés de estagnação ou redução aqui nas redes é Jones Manuel. Uma boa sacada lá da transformação que ele fez no canal dele. Né? Eu faço votos, acho que foi corajoso. E Jones, que parece estar um pouco na contramão, reverteu também uma tendência de diminuição dos seus números. Ele também estava com o canal diminuindo até conseguir essa virada. E hoje Jones se coloca também, assim como eu, disposto a travar o grande debate público. Só a estratégia dele é se colocar como um antipetista. Me parece essa a estratégia de Jones. Tentando disputar a esquerda, ou seja, aquele eleitor que vota na esquerda, pelo menos, com o PT. É ousado, mas pode ser uma boa estratégia, o tempo dirá. Eu acho perigoso e não adoto essa estratégia, embora partilhe praticamente de todas as críticas que ele faz, mas não adoto o mesmo formato, porque eu ainda entendo que melhor Lula do que Bolsonaro. Porque o Bolsonaro esteve na véspera de dar um golpe, e se ele tivesse concretizado o golpe, provavelmente nem eu nem Jones estaríamos aqui. Ou no mínimo teremos um risco maior de não estar aqui. E eu entendo que uma ditadura não é boa para a esquerda, muito menos para a esquerda radical. A última ditadura que nós tivemos no Brasil, inaugurada em 64, acabou com a esquerda radical. Relegou a esquerda radical onde ela está agora. Onde a gente não consegue fazer numa votação 1% dos votos. Ah, mas Humberto, a eleição burguesa é farsa, não sei o quê. Pois é, mas de tanto repetir esse discurso, a gente desapareceu do debate público, do grande debate público. A gente desapareceu, galera. Nessa de não disputar as ganhas as eleições, a gente desapareceu do debate público. O que a gente ganhou com isso? Eu sei dizer o que a gente perdeu com isso. Então, o Jones tem, na minha avaliação, uma característica personalista, mas vem fazendo um grande trabalho. Arriscado, que eu não partilho da mesma estratégia, mas que eu admiro, respeito, e estou aguardando aqui para ver os frutos que ele vai colher ou não. Porque a estratégia dele parece ser, para mim, disputar o eleitor do Lula. Então também parece ser uma estratégia que passa pelas eleições. Eu acho que o PCBR também vai tentar ser um partido. Jones já foi candidato, assim como eu já fui candidato. E por que ele foi, eu fui e tantos camaradas já foram? Em parte por um motivo que a esquerda radical nunca deixou de praticar, que é utilizar as eleições burguesas como uma plataforma da sua campanha, para conquistar corações e mentes, para botar o bloco na rua, para fazer campanha. Só que
Eu tenho estado incomodado com a dificuldade que a gente tem para extrapolar essa nossa microbolha e convencer as pessoas a ir votar. E eu tenho repetido aqui, como é que nós vamos organizar uma revolução se a gente não consegue juntar um número significativo de camaradas para domingo sair de casa e ir votar? Claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é isso, mas em parte, gente, não dá pra gente fazer de conta que isso não acontece. A gente não consegue eleger ninguém. Porque a gente tá reduzido a uma microbolha da internet, falando entre nós, cobertos de razão, porém, aquilo que a gente defende só circula entre a gente. E a nossa bolha é muito pequena. E a gente percebe isso nas eleições. Eu fui candidato na última eleição a deputado federal pelo PSOL do Rio Grande do Sul. Eu fiz aí um pouco mais de 8 mil votos, dos quais 4 mil só em Porto Alegre. Eu fui extremamente subfinanciado. Subfinanciado. Ganhei ele coisa de 30 mil reais, tive que devolver uma parte pro partido, enfim. Eu recolhi mais com a minha vaquinha pessoal do que com o que eu tive de fundo partidário. Eu fiz 8.200 e poucos votos. Eu precisava ter feito no mínimo 40 mil para me eleger. Veja, eu fiz pouquíssimos votos. Se eu precisava de 40 mil para me eleger, eu fiz 8, eu fiquei muito longe. Mas por outro lado, eu fiz muito voto. Pra vocês terem uma noção, eu fiz mais que o dobro de votos que todos os candidatos do Rio Grande do Sul, do PCB e da UP somados. Eu sozinho, com 20 e poucos mil reais, fiz o dobro de votos de todos os candidatos do PCB, né, porque não tinha PCBR ainda, e da UP somados. Tá entendendo o tamanho do buraco, gente? Eu fiz pouquíssimos votos e mesmo assim eu fiz o dobro dos votos de todos os candidatos somados dos dois partidos revolucionários que estavam disputando aqui. E eu nem estou contando como revolucionário PSTU, PCO, enfim, que são de outra linha. Só para deixar a discussão aqui mais circunscrita. Ou seja, a gente não chega nas pessoas. Quando chega, as pessoas não votam na gente. É lógico que muita gente que consome nosso conteúdo poderia ter votado em mim, mas não votou. Sabe por quê? Alguns votaram no PCB e na UP, mas não foi a maioria. A maioria votou em quem eles já achavam que tinha chance de se eleger. Votaram, por exemplo, na Fernanda Melchiona, que fez 200 mil votos. 200 mil. Estão entendendo? Então essas pessoas estão votando em algum lugar, mas nós não estamos no grande debate. Nós precisamos estar neste grande debate. E participar deste grande debate vai ter que ser, de alguma maneira, engolir sapo, gente. Fazer opções estratégicas. Porque se a gente não tiver nesse debate, nós vamos continuar brincando de revolução no YouTube, galera. Só que eu tô velho demais pra isso. Tá entendendo? Não é isso que eu quero. Eu quero construir uma via revolucionária. Eu quero que o comunismo faça parte do grande debate público. Só que hoje nós não temos as ferramentas de grandes partidos. Nós não temos as ferramentas dos grandes sindicatos. Já foram todos desmontados, ou são pelego, ou já estão debaixo do guarda-chuva da esfera de influência do PT. Que é basicamente a mesma coisa. Nós sequer temos unidades de trabalho com muitos trabalhadores no mesmo lugar, em função dessa precarização do trabalho por aplicativo. Nós não temos as ferramentas tradicionais. Quais ferramentas que nós temos? Nós temos a internet. A internet, gente, ela parece que já deu o que tinha que dar. Daqui para frente está muito difícil. Os algoritmos já entenderam o perigo de deixarem os comunistas crescendo. Todos os dias, dezenas de pessoas me dizem: teu canal sumiu, teu canal me desinscreveu, eu não recebo as tuas notificações, eu entro todos os dias e mesmo assim eu não recebo notificação.
Diariamente eu vejo esse tipo de mensagem. Só que as eleições burguesas são terríveis, né, gente? Terríveis, né? Eu concorri na última eleição e eu percebi na prática que os partidos da ordem, mesmo os ditos partidos de esquerda, quando chega na época da eleição, eles fazem de tudo para manter os seus mandatos, o que já é muito difícil e ao mesmo tempo é muito importante que eles consigam manter. Porque se é ruim com eles, pior seria sem eles. Mas depois, esses mesmos partidos que fazem de tudo para manter os seus mandatos, reclamam que falta correlação de forças no Congresso, porque o Congresso é majoritariamente da direita. Mas sempre vai ser. Primeiro, porque é uma democracia burguesa. Então sempre será assim. E segundo, que quando chega na hora da eleição, os partidos de esquerda têm grande dificuldade de renovação política. Não que não existam pessoas jovens dispostas a militar, a entregar e com qualidade. Mas nessa de proteger os próprios mandatos, é muito difícil aparecer ali dentro. Alguns partidos até fazem isso, mas fazem de modo a não perder o controle. Como? Eles só vão promover, dentro do partido, aqueles quadros formados dentro da linha ideológica dos caciques já estabelecidos desse partido. E quando a gente vai olhar os deputados, por exemplo, da esquerda no Congresso, gente, salvando exceções, é gente com 5, 6 mandatos, às vezes mais. São sempre os mesmos, o pessoal tá velho, já não tem mais aquela energia do primeiro mandato, aquela coisa de chegar querendo mudar tudo. Temos muitos camaradas muito valorosos lá. Mas tem uns que, vamos combinar, né? Já tinham que ter passado o chapéu. No entanto, são caciques regionais que organizam inclusive a estrutura que vai ascender dentro do próprio partido depois. Onde só vai ter verba e espaço de campanha quem beijar a mão. Eu não tinha tempo de TV. Eu não tinha financiamento partidário. O partido chegava a dar curva em mim. Sabe como? Dizendo assim, olha, vai ter uma atividade em tal lugar, lá vai estar todo mundo lá. Eu chegava lá, não tinha ninguém, eles estavam em outro lugar. Eles simplesmente me despistaram. Nesse nível a coisa. Nesse nível. De eu não ter auxílio para fazer minhas contas de campanha, que foi a Gabi, a minha companheira que fez. E o partido chegou para ela e disse assim, olha, Humberto, não dá para pagar a gasolina do dinheiro da campanha, tu tem que pagar do teu bolso. E aí eu me ferrei, fiz das tripa coração, porque ainda tive que gastar dinheiro que eu não tinha, no único carro que eu podia alugar. Aí depois eu descobri que todo mundo estava pagando a gasolina da campanha com o dinheiro da campanha. Então eu saí extremamente decepcionado. E não é nem com quem se elegeu, por exemplo, aqui pelo pessoal do estado, a Melchiona. A Melchiona, por exemplo, foi a única que me ligou para me dar os parabéns depois do final. A culpa não é dela. Ela ganhou 700 mil do partido. E eu acho até justo que ela ganhe mais que os outros. É justo. Mas eu acho que a disparidade estava muito grande. E eles me espremeram demais. Mas não foi a Fernanda, ou mesmo o bloco da Fernanda, que é o bloco dominante. Foi o coletivo que eu tava que me boicotou. Me boicotou num nível de escolher uma pessoa da cidade que eu estava, uma cidade de 50 mil habitantes, para ser candidato ao mesmo cargo que eu, do mesmo partido que eu. Ou seja, para que eu não tivesse para caminhar junto comigo na eleição, nem mesmo a meia dúzia de gato pingado do PSOL. Porque iriam caminhar junto com mais um adversário que o próprio PSOL arrumou para mim. Então eu falo com tranquilidade, eu fui boicotado pelo PSOL. Eu fui boicotado pelo PSOL. Mesmo assim, eu fui o terceiro mais votado do partido. Suplente de deputado federal. E o melhor, eu fiz alguns números surpreendentes. Por exemplo, eu fiz a melhor relação do Rio Grande do Sul entre real investido e voto obtido. Se você pegar o valor que eu recebi de fundo eleitoral e dividir pelo número de votos que eu fiz, eu fui o mais votado. Ninguém conseguiu essa relação tão boa quanto eu. Uma campanha totalmente artesanal como foi a minha. Sem aparecer na TV, sem ter apoio de ninguém.
Conheci muita gente bacana, foi emocionante a campanha. Eu não me arrependo nada da campanha. Mas quando terminou a campanha, eu disse, olha, eu não vou mais concorrer. Pra mim já deu. Muita gente ficou empolgada, disse, Humberto, na próxima vai dar. Pra você ter uma noção, gente, eu fiz 4.000 votos em Porto Alegre naquela eleição. Tem 2 pessoas que hoje são vereadoras em Porto Alegre, que na mesma eleição também foram candidatas a deputada. Uma fez 2.000 e outra fez 1.800. Eu fiz 4.000 em Porto Alegre. Essa que fez 2.000 e essa que fez 1.800 hoje são vereadoras eleitas em Porto Alegre. Eu não quis concorrer. Eu poderia ter me candidatado a vereador em Porto Alegre na eleição do ano passado. Eu já teria uma boa chance, muito maior inclusive que a que eu tive na campanha para deputado. Mas eu estava determinado a abandonar essa linha aí. Por quê? Porque nos partidos revolucionários não há chance de se eleger. Não há, gente. Porque não faz quociente eleitoral. E porque não tem verba de campanha. Porque não tem espaço de televisão e rádio. Não tem. Vocês vão ver. A UP, o PCB, na eleição do ano que vem, não vão eleger ninguém. E não é por falta de capacidade dos camaradas. É porque eles estão à margem da legislação. É o que a democracia burguesa faz com os partidos que não são partidos da ordem burguesa. Não vão eleger ninguém. Desculpa se você está decepcionado com isso que eu estou dizendo. Mas eu tenho que dizer isso, não vão eleger ninguém. Então eu disse, não vou mais. Por quê? Porque se é para ir para ser um figurante, que nem a esquerda radical está fazendo há tanto tempo, não vale a pena. Eu fico aqui fazendo meus vídeos que eu acho que é mais produtivo. Ajuda a Soberana a construir frentes de massa, que é mais produtivo. Mais de umas semanas para cá, eu tenho cobrado outros camaradas que estão trabalhando aqui na internet de se colocar à disposição, de oferecer seu nome. E eu tenho brincado, e é esse o termo, brincado, dizendo assim, gente, se aparecer um partido e que me diga, nós vamos te dar o dinheiro necessário, e dinheiro necessário para uma campanha é coisa de $500 mil, mais ou menos isso, para cima ou para baixo, mas é isso. Nós vamos te dar o dinheiro necessário, nós vamos te dar espaço de televisão, nós não vamos te boicotar, nós vamos te ajudar com as contas. Enfim, nós vamos te dar condições. Eu tenho brincado. Se aparecer um partido disposto a me dar condições, eu vou de novo. Eu vou de novo. Mas eu tava falando isso até então em tom de brincadeira, porque eu sinceramente jamais podia imaginar que tal proposta apareceria. Por quê? Porque eu sei como funcionam os partidos da ordem. E eles procuram defender os seus mandatos. E não dar espaço para outros mandatos. Muito menos para uma pessoa de fora, como eu, que não cresceu ali dentro das bases do próprio partido. Normalmente os partidos da esquerda institucional veem pessoas que nem eu como oportunista. Pura e simplesmente um oportunista. Que é o oposto do que a direita faz e por isso ela cresce tanto. Também. Não só por isso, mas também. Qualquer influenciadorzinho médio que tá falando de política e que é bolsonarista, nesta altura do campeonato, e eu tenho dito isso aqui na minha programação, os partidos tipo PL, PP, Novo e etc. estão procurando essa gente. E estão oferecendo fundo partidário e espaço de campanha. Porque vem potencial de votos nessas pessoas. É o oposto do que a esquerda faz. Entendem? Pra você ter uma noção, o grande nome do PT no Rio Grande do Sul é o Olívio Dutra, que deve ter 90 anos. Porra, eu também acho o Olívio foda, o melhor nome do PT. Mas ele tem 90 anos. Não é possível que o principal nome do Estado seja uma pessoa de 90 anos e não tenha ninguém que possa ter renovado isso. É a própria estrutura dos partidos que faz isso. Então eu, sinceramente, tinha aberto mão desta possibilidade por entender que não teríamos como ter espaço dentro de um partido capaz de ter financiamento e quociente eleitoral. Mas eu tenho cobrado outros camaradas, publicamente aqui, e tenho insistido nisso.
Só que aí aconteceu uma coisa, né, gente? A gente vem conversando já há algum tempo e se abriu uma possibilidade. Se abriu uma possibilidade, né? Para que eu volte para esse jogo, tá? Não posso dizer ainda serei candidato, porque, enfim, tem todo um trâmite, tem congresso, tem uma série de coisas, mas há uma possibilidade concreta da gente ter esta possibilidade de se candidatar e ter condições de fazer uma grande campanha. Uma grande campanha, que é o que a gente precisa. Porque para mim é determinante, gente. Dinheiro é determinante na eleição burguesa. Quando eu chegava lá, Parque da Redenção com a minha banquinha de madeira, a Gabi, a minha irmã, meu cunhado, com o panfletinho que eu fiz no Canva, os candidatos que tinham fundo eleitoral chegavam com exércitos, ônibus descendo gente, bandeiras grandes coloridas, material gráfico maravilhoso, jingles de campanha. Tá entendendo? Eu sequer era visto. Fora que eles tinham um comitê eleitoral em cada grande cidade do estado, com gente sentada, trabalhando o dia inteiro, vários carros. Eu cheguei para alugar um carro, gente, na época da eleição, quando veio a verba, eu aluguei um carro. Vocês não imaginam a dificuldade que eu tive de alugar um carro, sabe por quê? Porque todos estavam alugados. Sabe essas locadoras que ficam do lado do aeroporto, normalmente? Essas locadoras gigantes? Eu rodei essas locadoras. E como eu fiz isso um pouco depois dos outros, não tinha mais carro para alugar. Não é que não tinha mais carro. Se eu quisesse alugar uma Land Rover, tinha. Mas eu digo um carro popular para campanha. Não tinha. Conversando com um atendente de uma locadora dessas, não, tem candidato que chegou aqui e alugou 70. Outro alugou 30. Por 45 dias, que é o tempo da campanha. Eu queria alugar um. Eu tive alguma dificuldade de fazer isso. Você tem noção da brutalidade, da disparidade de grana numa campanha? Imagina eu, com um carro, tentando rodar o estado inteiro, porque eu era candidato a deputado, enquanto teve candidato que alugou 70 carros. Fora ônibus, caminhões e etc, etc, etc. Tá entendendo? Então é uma brutalidade a questão da grana faz na campanha. Né? E então, assim, eu já tinha jogado a toalha, tá? Até que surgiu essa negociação, tá? Eu sei que vocês estão curiosos para saber que partido que é. Eu vou ter que dizer, eu queria deixar isso pro final, tá? Mas eu vou ter que dizer porque, enfim, partiu de um contato, de uma conversa com uma pessoa que eu julgo meu amigo, tá? Que a gente conversa em off. E essa conversa se desenrolou dessa maneira, até que a gente optou por tentar construir essa alternativa. Eu tô falando de quem? Tô falando do meu amigo Elias Jabor. Pronto, agora você já sabe qual é o partido. Né? O Elias é meu amigo. Para mim é uma das principais referências em relação à China. Discordo de quem resume o Elias a apenas ser um revisionista. Acho que não. Acho que tem coisa boa na teoria dele. Ele é meu amigo. E a gente conversando, e surgiu então a possibilidade de eu compor junto com o PCdoB do Rio Grande do Sul. Eu não posso afirmar ainda que serei candidato, tem todo um trâmite, isso vai ser discutido no Congresso do Partido. Mas o contato foi feito nesses termos, tá? No sentido de aproveitar o capital político que eu conquistei junto com vocês na eleição passada, e no sentido de que, se for o caso de eu ser candidato, que eu tenha uma estrutura condizente com uma candidatura de chegada. Uma candidatura de poder, de fato, disputar com condições. Com condições. Eu sei que muita gente não vai gostar dessa minha atitude. Eu acho isso um esquerdismo infantil.
Eu acho que a gente tem que agir com pragmatismo. Isso foi conversado na Soberana. Então eu continuarei sendo um militante da Soberana, né? Também. Que nós temos uma organização que eu entendo que é muito boa, tá? Mas hoje há uma possibilidade. Hoje há uma possibilidade. E eu confesso que eu tenho otimismo, gente. Por mais críticas que nós possamos fazer ao PCdoB ou a qualquer outro partido da ordem, mas eu peço a compreensão de vocês. Dia sim, dia também vem gente aqui no chat elogiando, por exemplo, o trabalho do Renato Freitas no Paraná. Eu também acho, o Renato Freitas é fundamental, porque ele é uma voz dissonante daquilo que a gente tem na política tradicional. O Renato Freitas é do PT. Todo mundo gosta muito do trabalho do Glauber Braga, que é o que parece ser mais alinhado ao que a gente defende aqui dentro da nossa microbolha. O Glauber Braga é do PSOL e está com um sério risco de perder o mandato e ficar inelegível. Então, gente, assim, eu decidi enfrentar as críticas. Eu já sei de todas. É revisionismo, é só para defender o PT, etc. Eu não vou mudar uma vírgula na minha postura, na minha crítica. Tudo isso foi apalavrado. Tudo isso foi jogado limpo com o partido. Tá? Porém, eu tenho pressa. Vocês têm pressa. Porque eu entendo que um mandato não vai fazer a revolução. Não vai. Vocês entendem o poder que tem o parlamentar, gente? Vocês conseguem entender o poder que tem o parlamentar? O poder de ter 30, 40 pessoas trabalhando. O poder de ter 4, 5 escritórios espalhados pelo estado, com gente trabalhando permanentemente, são militantes pagos, gente. Outra coisa, deputado é entrevista na TV aberta, participa de grandes debates, escreve para jornal, para revista, aparece nas rádios populares. Ou seja, um mandato, para além da atividade parlamentar, que também é importante, defender as lutas anti-opressão, tentar mitigar o avanço neoliberal, fazer uma série de denúncias, enfim, tem toda a luta parlamentar que é importante. Mas para além dessa luta parlamentar que é importante, o que eu acho que é mais importante? É o espaço de construção permanente, com militantes pagos, com verba. Visitem um gabinete de um vereador, de um deputado, da confiança de vocês, e vejam o tamanho da estrutura que tem ali. Vocês acham que o MBL seria o que é se eles não tivessem conquistado os mandatos que eles conquistaram? Que eles têm até hoje? Isso significa dinheiro, isso significa estrutura. A Amanda Vettorazzo, para se eleger agora, gastou R$ 200 mil na campanha só em impulsionamento na internet. É um jogo de ganha-ganha. Porque ou ela se elege, ou no mínimo ela sai dali com as redes dela gigantescas, comunicando para muito mais gente. Depois de ter gastado em 40 dias R$ 200 mil. Só nisso, numa campanha que passou de 1 milhão para vereador. O fundo partidário aumentou, os partidos têm dinheiro, é uma luta brutalmente desigual. Então, eu sei que se eleger deputado, que seria o que eu iria pleitear, é muito difícil, mas não é impossível não. Porque hoje o meu canal tem o dobro do tamanho, eu tenho o dobro da audiência, e se eu tiver uma campanha com estrutura, sobretudo financeira, é perfeitamente possível acreditar que a gente pode conseguir um mandato. Estadual, federal, a gente não sabe ainda, isso vai ter que passar pelo crivo do partido. O partido ainda vai definir sua estratégia eleitoral. Tá? E a gente pretende participar desse debate também. Mas se a gente não consegue a eleição agora, no ano que vem, eu tenho certeza absoluta que no mínimo eu dobro a votação da eleição passada. E se eu fiz 4 mil votos em Porto Alegre na eleição passada, nessa eu devo fazer 8. E se eu fizer 8 mil votos para deputado nessa eleição, na próxima eleição para vereador em Porto Alegre, mesmo que eu faça 4 ou 3, já é suficiente para ser vereador em Porto Alegre. E para nós termos esse mandato. Então é um projeto muito pé no chão, muito consciente, muito pragmático.
e que vai ser algo que para mim não vai ser difícil, porque há uma proposta do PCdoB, que eu espero que se concretize também, de retomar a ênfase da sua política no comunismo. Né? A partir, por exemplo, da figura do Elias, que tem lá a sua linha de defesa do comunismo, tá? Que em grande parte eu concordo. Quem me acompanha aqui também sabe disso. Eu acho que a minha visão de China e de socialismo do século XXI é muito parecida com a do Elias, influenciada inclusive pelo Elias. Então, nesse sentido, não vai ser difícil para mim. Né? E no mais, eu vou fazer aquilo que eu fiz na campanha passada e que eu faço até agora, em relação ao PT, por exemplo, que está na federação com o PCdoB. Criticar o que tem que ser criticado, elogiar o que tem que ser elogiado e centrar onde? Na defesa do comunismo, da construção da via revolucionária, da organização de trabalhadores e trabalhadoras. Então a novidade que eu queria contar é essa. Vocês pediram, e foi muito por influência aqui do chat, que eu aceitei essa ideia. E eu já vinha dizendo há algum tempo que se eu tiver estrutura e condições, então eu vou sim dar de novo a cara a tapa. Né? E a princípio eu tenho uma chance de ter isso no ano que vem. Então, gente, eu quero encerrar dizendo assim, primeiro que vocês, antes de partir para um esquerdismo infantil, entender os meus argumentos e a necessidade desse grande debate. De extrapolar a nossa bolha. De colocar o comunismo na pauta do grande assunto nacional. E eu quero muito fazer isso. E acho que esse é um caminho. Não é o único. Isso não impede que a gente continue lutando e fortalecendo as propostas revolucionárias e a organização revolucionária. Uma coisa não impede a outra. Aliás, uma coisa ajuda a outra, se a gente estiver concatenado nesse sentido. E, enfim, agora, no próximo dia 26, tá? Próximo dia de 26, na próxima segunda-feira, o Elias Jabur vai estar em Porto Alegre, na URGS, um evento lá que ele já tinha marcado. Mas eu vou estar lá também, e aí a gente vai fazer esse anúncio oficial da minha filiação ao PCdoB. Eu vou aproveitar que o Elias vai estar aqui, ele é meu amigo, etc. E sem a figura dele, essa ponte não existiria. Então acho que é importante a gente estar junto neste momento. E eu convido a você que é de Porto Alegre ou região a também comparecer no evento, se possível, tá? E aí depois nós vamos começar a montar um grupo de trabalho, pensar estratégias, começar a construir essa estratégia. Basicamente isso que a gente vai fazer daqui pra frente, tá? Então é isso, gente, assim, óbvio, eu vou voltar a falar disso, mas eu desde já conto com o apoio de todos vocês, tá? Isso tudo só faz sentido com vocês, né? Eu vou precisar de muito engajamento nas redes, sobretudo da galera do Rio Grande do Sul. Quem não é do Rio Grande do Sul pode apoiar, seja financeiramente, que nós vamos construir uma forma de vaquinha também, seja no engajamento das postagens, né? Se você quiser vir votar aqui também pode. Não, tô brincando. Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer é, tem como todo mundo ajudar de tudo quanto lugar do Brasil. Mas quem é do Rio Grande do Sul, aí eu peço um esforço a mais. Porque é o que a direita faz nesses momentos. De construir as suas campanhas. Eles dão sangue na rua. Né? E eu sei que nós também damos. Muita gente ajudou na eleição passada. Eu tive muito orgulho da campanha que eu fiz na eleição passada. Mas eu fiquei pensando, já pensou se eu tivesse estrutura? Eu não precisava ter 70 carros, mas se eu tivesse 7 ou 10, eu não precisava ter 15 diretórios espalhados pelo Rio Grande do Sul, mas se eu tivesse 3, pelo menos um em Porto Alegre, que foi onde eu fiz mais votos, se eu tivesse um material de campanha que preste, de qualidade, para entregar para as pessoas, gente me ajudando a entregar isso, que eu pudesse pagar, se eu pudesse aparecer na TV, nem que fosse um pouco e no rádio, para que aquela pessoa que me acompanha no YouTube ou que me acompanhou alguma vez
pudesse saber que eu era candidato, sabe, ficou aquela impressão na última eleição que se eu tivesse estrutura, eu teria feito muito mais. Que se sem nada eu conseguir fazer o que eu fiz. Então, gente, a novidade era essa, o anúncio era esse. Eu tava apreensivo para falar isso para vocês. A negociação já vem acontecendo há alguns dias, mas a gente precisava discutir isso dentro da Soberana. E eu não iria tomar essa decisão sem discutir isso com os camaradas da Soberana. Eu sei que tem muita gente que vai torcer o nariz, que não vai entender. Paciência, paciência. Eu acho que cada escolha é uma renúncia. Mas o que eu tô buscando é, claro, ajudar a construir o PCdoB também, que eu acho que é um partido que aqui no estado, sobretudo, está em disputa. Porque diferente do PSOL, e eu acho que o PCdoB é muito melhor que o PSOL do Rio Grande do Sul, nesse sentido, vai, não em geral, mas nesse sentido. Por quê? Porque o PSOL do Rio Grande do Sul ele já é faccionado e já tem lideranças incontestáveis, tá? O pessoal do Rio Grande do Sul é um braço do grupo político da Luciana Genro. Não é a Fernanda Melchiona, é a Luciana Genro, gente. São todos do mesmo braço político. Eles sempre me viram ali como um oportunista. Eu brinco, nas poucas vezes que eu cruzei com a Luciana Genro, ela nunca me cumprimentou. Eu desconfio que ela não saiba quem eu sou. Né? A Melchiona sempre foi simpaticíssima comigo. A Luciana Genro nunca me cumprimentou. Dentro do PCdoB do Rio Grande do Sul, essa figura era a Manuela Dávila, que colocava debaixo do braço todo o partido. Manuela Dávila saiu do PCdoB. Então o PCdoB do Rio Grande do Sul ele também precisa de novos quadros. Eu acho que isso também tem a ver com a construção dessa negociação. O PCdoB precisa de novos quadros, precisa procurar uma identidade. Então eu acho que há espaço para realizar alguma disputa ali dentro. Né? No sentido de também construir uma via revolucionária. Né? Ainda que não seja o melhor espaço, talvez vocês entendam desta maneira, eu peço compreensão. Eu peço compreensão. Por quê? Porque é o espaço concreto, possível, factível para aquilo que eu acho rigorosamente necessário. Nós precisamos, eu tenho dito isso nas últimas semanas, nós precisamos de um camarada dessa nova geração de marxistas-leninistas numa Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, porque o dia que um de nós conseguir, eu tenho certeza que o barulho vai ser tão grande, o impacto vai ser tão grande, que vai ser apenas o início de um processo. E a gente tem experiências históricas nesse sentido. Agora mesmo na Europa a gente está vendo alguma coisa, guardadas as devidas proporções, nesse sentido. De alguns parlamentares da esquerda radical que conseguiram o espaço e que têm feito um processo muito grande de retomada da construção de uma via revolucionária. Então eu acredito sim que seja possível a partir dessa estratégia. Não que a eleição vá fazer a revolução, mas a eleição vai nos dar capacidade de financiamento, vai nos dar capacidade de ter um bloco militante permanente, pago para isso, vai nos dar um holofote, vai nos dar um megafone. Não tem como isso ser ruim, gente. Tá? Então eu peço que vocês me deem o voto de confiança, no sentido que é eu, dentro daquilo que eu sempre defendi, e vou continuar defendendo, e vou, se for o caso, e o partido assim entender, nós vamos ter que fazer esse debate dentro do partido, e para isso eu peço, inclusive, o apoio de vocês. Você aqui, camarada, que eventualmente é filiado no PCdoB, ou que queira se filiar no PCdoB, que queira me ajudar nesse debate dentro do partido, também te convido, nós vamos depois montar alguma coisa nesse sentido, para que eu também possa não ser um lobo solitário ali, possa ter um grupo junto comigo, eu acho que é importante. Vamos tentar criar esse espaço. Então eu peço que você pare, pense e compreenda as razões dessa minha atitude. A importância dessa minha atitude. A Soberana não está entrando para o PCdoB.
O que a Soberana aprovou foi a minha filiação no PCdoB para que eu possa, quem sabe, disputar um espaço como candidato pelo PCdoB do Rio Grande do Sul. Isso que foi aprovado. Embora a Soberana tenha uma parceria com a UP, também é bom que se diga, a Soberana é independente da UP. A gente tem algumas afinidades, faz algumas parcerias, a UP é importante para a Soberana, e a Soberana é importante para a UP, mas a Soberana não pertence à UP. E nem está rompendo com a UP agora. Eu acho que isso, inclusive, reforça a nossa autonomia. Até porque a gente ainda não decidiu, enquanto Soberana, o que nós vamos fazer em relação às eleições no resto do Brasil. Isso ainda vai ser discutido dentro da Soberana. Mas eu recebi o apoio dos meus camaradas da Soberana. O pessoal entendeu a estratégia e, majoritariamente, por ampla maioria, nós entendemos que é uma boa estratégia que a gente deve apostar nisso. Neste caso específico, aqui no Rio Grande do Sul. Então eu estou trazendo isso hoje em primeira mão. Sei que muita gente não vai gostar. Peço que peguem leve nos comentários. Eu vou atender todo mundo que tiver de boa fé e quiser discutir isso de boa fé. E peço a você, que é aqui de Porto Alegre ou região, para que na próxima segunda-feira, dia 26 de maio, estejam lá na URGS, porque eu vou estar lá junto com o camarada Elias, que vai fazer uma fala lá, uma exposição sobre China, que geralmente é muito bom. E aí nós vamos também fazer esse anúncio junto com a direção estadual do PCdoB e junto com o camarada Elias Jabor. Tá? Então, assim, o mistério todo era esse, tá? Mas, enfim, eu tinha que fazer esse vídeo e agora nós estamos apenas começando essa organização, tá? Tudo isso aconteceu na última semana e agora que nós vamos pensar como é que nós vamos desenrolar isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Muita gente me cobrou, tinha gente falando para eu ser candidato pelo PSD, por qualquer merda que fosse. Não, eu não seria capaz disso, tá? A gente sabe que o PCdoB tem muitos problemas, mas ainda assim reivindica o comunismo, reivindica o leninismo. É um espaço que vai ser sim um bom espaço de luta, eu tenho certeza disso, tá? Até pela forma que a gente construiu essa negociação. Eu me senti querido, eu me senti acolhido, eu me senti no sentido assim, do partido querer mostrar para mim, não, há aqui um espaço onde você vai poder difundir as tuas ideias porque elas também são nossas. Né? E isso é o mínimo para o começo do estabelecimento de uma relação onde a gente pode um ajudar o outro. Tá? É isso, tá, gente? Tá? É isso. Vamos ficando por aqui. Eu acho que falei pelos cotovelos, mais do que eu queria, né? Mas eu acho que era importante eu dar toda essa contextualizada para vocês entenderem o que a gente está fazendo e convidar vocês também para o dia 26, tá bom? Era isso. Você chegou até aqui o final. Ajuda a engajar o vídeo para que o vídeo chegue mais gente. Era muito importante que todo mundo que acompanha aqui o canal saiba disso, tá? Então deixa o teu like, comenta aqui, tá? E é isso, tá, gente? Eu sei que muita gente vai ficar com medo e tal, mas assim, se todo mundo que ganhar a projeção capitular, então a gente desiste, tá? Então a gente desiste, né? Eu acho que nem todo mundo capitula, tá? Eu acho que a gente tem exemplos, tá? O Glauber é um deles. O Glauber não me parece ter capitulado em momento nenhum. Ao contrário, tá cada vez mais radical. Ele tá no PSOL, que é violentamente problemático. Aliás, aqui no Rio Grande do Sul, para mim, o PSOL é mais problemático do que o PCdoB. O PCdoB tem vereador, tem deputado estadual, deputado federal, né? E não tem esse faccionamento que me espremeu e me isolou e me boicotou na última eleição. Fazia parte do Alicerce, o coletivo Alicerce. Ninguém do Alicerce me ligou depois da eleição, nem mesmo para dizer assim, poxa, Humberto, baita votação que tu fez, cara, com essa miséria aí que nós te demos, aí tu fazer tudo isso de voto.
Só quem fez isso foi a Fernanda Melchiona, pessoa que eu respeito muito e que eu sempre tive uma boa relação, né? Sempre tive uma boa relação. Foi a única pessoa do pessoal que me ligou e disse, vamos trabalhar mais junto, poxa, que massa a votação que tu fez e tal. Só que eu não tive como continuar no pessoal, gente. Depois do que o partido fez comigo, não tinha como, não tinha como. Eles praticamente me expulsaram. Eu pedi pra sair, mas eles praticamente me expulsaram, fazendo o que eles fizeram comigo na campanha. A ponto de eu dizer que eu nunca mais ia ir. A não ser que nós tivéssemos uma proposta como essa. E a proposta é boa, gente, tá? Levem fé no que eu tô dizendo. A proposta é boa, é diferente agora. Agora é uma construção feita, claro, foi apalavrado, pode dar tudo errado, tem o congresso do partido, etc. Mas eu senti um acolhimento diferente, eu senti uma necessidade, vamos dizer assim, de contato mesmo, de talvez produzir alguma coisa, tá? E isso não seria possível sem o Elias Jabbouri, repito, é meu amigo, uma pessoa que eu gosto muito, acho uma pessoa fantástica, tá? É um ser humano incrível, e que pode ser que seja candidato também, né, gente? Não sei se vocês estão percebendo uma movimentação nesse sentido no Rio de Janeiro, né? E eu acho que também tem a ver com essa vontade de mudança aí, que possivelmente o PCdoB pode estar querendo construir, segundo o que o próprio partido me falou. Beleza, gente? Então, deixa o like, comenta aí embaixo, tá bom? Era isso hoje. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.